envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Nós queremos te seguir, afastar o mal da terra E acabar de vez da guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, nós queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez da guerra. caminharmos Juntos, uma luz, e caminhamos juntos, uma luz. Então, pessoal, estamos começando mais um Ponto a Ponto e como vocês já viram, hoje tem muita música. Estamos recebendo o grupo Harmônico, né, que vai ter, nessa comemoração de 160 anos, a gente também trouxe a Arte, que é uma divulgadora sem limites dessa mensagem maravilhosa e que hoje comemora, quer dizer, dia 18 comemorou 160 anos e que a gente continua comemorando esse marco tão interessante. Então, pessoal, muito bem-vindo ao Ponto a Ponto, a primeira participação de vocês aqui com a gente, né? Bom que veio todo mundo, os equipamentos todos, para que a gente pudesse fazer uma grande festa aqui. Então, antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público, falassem o nome de vocês e falassem um pouquinho de como começou o Grupo Harmônico, para quem não conhece vocês ainda, conhecer. Então, o Grupo Harmônico é um grupo já não é recente, ele existe há muito tempo na Casa Espírita Humberto de Campos. E ele passou um tempo parado e a gente entrou com uma nova geração há 2 anos atrás, utilizando dos jovens da juventude e mais algumas pessoas trabalhadoras do centro. Então a gente renovou o Grupo Harmônico utilizando as músicas mais antigas, além de músicas de outros compositores também. E a gente deu essa repaginada no nosso grupo, já faz esse upgrade, exatamente. A gente deu essa repaginada com a cara da nossa geração e já há 2 anos que a gente vem trabalhando juntos. Além de utilizar músicas de outros compositores, estamos compondo as nossas também. Interessante. Então eu queria que cada um dissesse seu nome, vamos começar aqui. O Evalber, eu faço parte da primeira geração do Grupo Harmônico, desde 80, então eu sempre digo que eu e o Anselmo somos os mais jovens, né? Eu estava brincando até com minha colega Brenda, a gente é o mais jovem, eu e o Anselmo, né? Que a gente está na faixa dos 40. Então, E você é teclado? eu sou teclado. Meu nome é Thales, eu toco baixo no Grupo Harmônico. Faz mais ou menos 1 ano que comecei a tocar baixo. Meu nome é Rebeca e eu canto desde o começo da nova geração. Meu nome é Lívia e eu também faço parte do vocal. Meu nome é Brena, eu também faço parte do vocal do Grupo Harmônico desde os primórdios dessa nova geração de geração. Meu nome é Samuel e eu toco guitarra e violão. Tem alguém aqui atrás. Eu costumo ficar geralmente na retaguarda. Eu toco bateria e faço a percussão geral do Grupo Harmônico. Eu sou Alexandre. Mais conhecido como Reis. O mais lindo do grupo meu nome é Pedro, eu faço o violão base do Grupo Harmônico. Mas eu estou desde o começo dessa segunda geração, foi quando eu entrei no Centro Espírita Humberto de Campos, e aí a gente teve essa ideia de repaginar e fazer todo esse trabalho que a gente faz hoje com o Grupo Harmônico. Só para salientar que ainda faltam 2 integrantes do grupo que por motivos Tá faltando. pessoais somos uma grande família. São 3 integrantes do grupo, na verdade, por motivos familiares e por outros compromissos não estão aqui,
que são a Selma e o Alan, que são o nosso vocal masculino, né? Não existe só mulheres aqui cantando. E a Andrea também, que não pôde estar aqui hoje. Vocês estiveram na feira 18 de abril, no Shopping Capial, né, que a gente comemorou no meio do shopping, 160 anos, uma feira de livro, cultura, de tudo do meio espírita. Como foi a participação de vocês? Como foi ver as pessoas espíritas e não espíritas ali ouvindo vocês? É interessante essa experiência, porque a doutrina espírita está sendo cada vez mais divulgada no Brasil, não é mesmo? Então, trazer o ambiente espírita, o movimento espírita para ambientes não espíritas é uma experiência bem interessante. As pessoas ficam observando, percebem que a vibe da gente é parecida com a das igrejas deles. Eu trouxe um amigo de fora para assistir e ele falou, a vibe que eu vi era a vibe de quando eu via quando eu era pequena, eu estava na igreja. Então, tipo, é a mesma coisa. Então, aquela energia de um ambiente espiritualizado. Então, esse é o feedback que a gente recebe das pessoas. Outra coisa também é que é interessante que esse tipo de experiência nos mostra que é possível sermos espíritas fora da casa espírita, né? É possível termos atitudes espíritas, condutas espíritas, no meio de pessoas que não são espíritas e acabando por contagiá-las pelo nosso exemplo, né? Muito bem. Eu estive lá, não consegui passar o dia todo do trabalho, mas passei lá em 2 momentos. E teve um momento bem curioso que eu vou compartilhar aqui com vocês, que ao registrar o evento lá de cima, fotografando, eu cheguei pertinho de uma loja e eu vi as vendedoras comentando, né? Foi no momento da palestra de Severino Celestino e eu vi as pessoas conversando sobre o assunto, sobre da vida após a morte, né? Cada um com a sua concepção, os seus conceitos, mas as pessoas tentando entender mais, né? E a nossa doutrina, completando 160 anos, nos esclarece isso tão objetivamente, tão claramente, né? Então vamos a ela, né? Isso começar a nossa pauta para que a gente possa começar. Não fiquem nervosos. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Para a gente começar, muitas pessoas, quando a gente fala que é espírita, a primeira pergunta é se a gente acredita em Deus, né? Quem é o Deus do espiritismo? Algumas pessoas perguntam. Então eu queria que vocês nos trouxessem para a gente como é que a doutrina espírita ela vê Deus, como ela define Deus. Tá. Vamos lá. Bem, a gente aprende, né, lá na evangelização, que desde pequenininho que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que existem hoje no nosso planeta, né? Então, eu acho que a doutrina espírita ela define Deus como sendo o agente primário de todas as coisas que existem. Então, dando uma complementação à resposta dela, é que a diferença que a gente faz é que a gente não personaliza Deus. Ele é um ser imaterial. Antes de tudo, ele não tem uma forma material. Não é o clássico, por exemplo. Não é o clássico velhinho da barba branca. Ele é imaterial, ele não é uma pessoa como a gente não é espelhado como a gente. Quando diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, é porque temos a essência divina dentro de nós, não é porque ele é igual a gente. É bem diferente essa concepção que a gente enxerga no espiritismo. Outra coisa também é que a doutrina espírita ela nos proporciona uma imagem de Deus não como um Deus punitivo que vai nos castigar porque nós erramos, mas sim como um Pai soberano e amoroso. E Jesus, quando definiu Deus naquela praça, cheia de gente sentada lá ouvindo ele falar sobre Deus, ele falou para essas pessoas muito mais do que essas 3 palavras definem: Pai soberano e amoroso. Que é justamente as características que a doutrina espírita nos vem mostrar de Deus. Porque quando ele fala que Deus é Pai, quando a gente lembra da palavra Pai, o que é que vem na nossa mente? Vem uma imagem de autoridade, de chefia, de uma pessoa que cuida, que abraça, que tem carinho. Quando Jesus classifica Deus como soberano, dá a entender que ele é o maior de todos, que não existe ninguém ou nada superior a ele. E quando ele classifica Deus como amoroso, significa que Deus é um amor vivo, é o amor na sua essência, na sua maior, enfim,
sublime. Daí, só que Deus, ele é amor, mas ele é um amor justo. Ele é soberanamente justo e bom. Ele sabe dar o seu amor, mas ele também sabe fazer com que nós arquemos com as consequências de nossos atos. E aí que entra a justiça. Ele simplesmente não passa a mão na nossa cabeça quando a gente faz alguma coisa errada. Ele fez isso. Você vai receber proporcionalmente aquilo que você fez. Então essa é um resumo da visão de Deus com os olhos da doutrina espírita. Vocês são um grupo bem jovem. Inclusive você que faz parte da velha guarda, né? É bem jovem. Os jovens há mais tempo. Jovem há mais tempo, justamente. Todos vocês nasceram em lar espírita ou não? Não todos. Não todos. Então a pergunta para os que não nasceram em lar espírita, né? Porque para quem nasceu já tem essa concepção de Deus desde pequenininho. Para quem não nasceu num lar espírita, ao chegar e encontrar na doutrina essa concepção de Deus, que não tem mais essa imagem do velhinho de barba branca, né? E que não tem mais aquela concepção de olha que Deus castigue, hein? Como foi essa mudança de paradigma para vocês? Tem que falar por mim, né? A minha família foi católica, né? Então, a minha chegada na doutrina foi interessante, foi um convite para cantar Direito de Nascer, uma música. Um amigo estava, parece, o rapaz estava passando na minha frente, eu sempre vi ele passando com violão, e fiquei curioso, na época eu tocava violão, né? Eu tocava teclado. Aí ele disse, olha, tem um convite para te fazer. Do nada, acho que Deus está sempre presente em tudo. Tem como você me ajudar a tocar uma música no Centro Espírita Humberto de Campos? Aí eu disse, rapaz, eu não conheço a doutrina, mas você me pediu de um jeito tão diferente que eu vou lá conhecer. E lá eu assim, fiquei surpreso, né, com o clima, com a juventude, já fui para acompanhar a juventude. Então, para mim, foi muito bom, né? Então, essa visão do velhinho de barba branca lá, né, não existia. Né? Então, para mim, foi muito bom. E até nessa brincadeira já está aí mais de 40 anos que eu estou com o pessoal, né, só na casa do Humberto de Campos. Assim, eu não nasci em uma casa espírita, certo? Minha família é aquela católica como metade do Brasil, que fala que é católico, mas não vai sempre à igreja, né? E eu sempre ouvi aquela frase, papai do céu briga, papai do céu tá vendo, né? Deus castiga. Mas eu nunca parei pra pensar assim, vai me castigar, daí. Eu sempre fui uma criança muito rebelde. Só que sempre fica aquela coisa latente, né? Nossa, será que tem alguém que vai me castigar porque eu briguei com meu coleguinha no colégio? Né, que coisa estranha. Só que daí, uma tia minha, ela era espírita, né, e ela me levou pro centro para evangelização. Porque eu nunca fui uma criança muito assim, muito boa. Essa menina tem que ir pra evangelização para ver se toma jeito, né? Aí me levou e desde que eu me entendo por gente, eu sou espírita, eu digo assim. Porque eu não consigo lembrar da minha idade antes do espiritismo. E assim que eu cheguei na doutrina, que eu comecei a ter ciência de mim como ser, sempre tendo base os ensinamentos do espiritismo, toda aulinha vinha aquela coisa, o que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Até que finalmente eu entendi que Deus não era aquele carinha que ia me castigar, velho. Ele não era um carinha para começo de conversa, né? Então ele não ia me castigar. Então assim, esse momento de entre um Deus punitivo e um Deus que me ama foi crucial para minha evolução como pessoa que tinha uma visão assim, uma pessoa que abrangia os horizontes. Gente, com relação à doutrina, outra coisa que as pessoas são bastante curiosas é com relação aos espíritos, né? De onde surgem os espíritos e às vezes até nós espíritas mesmo a gente costuma dizer o meu espírito, né? Não somos nós, é meu espírito. Então a gente sempre terceiriza uma coisa mais distante. Mas a gente tem esse entendimento que nós somos espíritos, né? Mas para quem não tem, vem a curiosidade de onde vem, de onde surgem os espíritos, né? Como é essa vida no espiritual. Então, a questão da origem dos espíritos, o princípio mesmo, a gente, no livro dos espíritos, diz que a gente não tem como saber ainda completamente, em detalhes, porque a gente ainda não tem o desenvolvimento intelectual e espiritual necessário para isso. Mas o que a gente pode saber
é que existe a diferença entre o espírito e a matéria e ambos eles vêm de um elemento principal, que é o fluido cósmico universal, que dele surgem todas as outras coisas. O fluido cósmico universal, ele também é conhecido como o hálito divino, é o sopro de Deus. Então, é uma criação de Deus que daí ele se ramifica para outras coisas, como a matéria e o espírito, que é o chamado o espírito com E minúsculo, que diz no Ege, né? O espírito com E minúsculo é o princípio inteligente do universo. Então, é assim que ele é surgido, a partir do fluido cósmico universal. E quando o espírito ele se personaliza, que ele se individualiza, vamos dizer assim, ele se transforma no que chamamos de espírito com E maiúsculo, que é um espírito individualizado, que sou eu, ela, você. Então, há esse processo. Primeiro, o processo da criação do espírito como princípio, né? A partir do fluido cósmico universal, depois vem a individualização. Só que esse processo ele ocorre desde sempre. A gente não tem como saber ainda quando surgiu e como surgiu isso. Mas basicamente o que a gente pode saber até agora é isso aí. E outras coisas também é que uma coisa que vale salientar é que o corpo provém do corpo, mas o espírito não provém do espírito. Quando nós geramos um bebê, nós damos a ele a matéria, mas aquele espírito já tem muito mais experiência do que eu. Então, assim, os espíritos eles estão em constante criação, não cessa. Tanto que a evolução não para. E a gente pode perguntar, então espírito não é matéria. Não, é matéria. Só que é matéria em uma outra essência. É quinta essencial. Né? Porque a matéria que a gente vê é uma matéria muito grosseira, muito bruta. Tanto que saíram pesquisas recentemente que falam que toda a matéria que nós conhecemos, que nós conseguimos ver, constitui aproximadamente 5% da matéria existente no universo. Então, sabe-se que ainda existe muita coisa pra gente descobrir. Então, o espírito é matéria sim, mas é uma matéria muito fluida, muito sutil, que ainda não é perceptível aos nossos olhos. Vale salientar também, complementando o que a Brena falou, que o espírito ele não é criado assim no momento que o seu corpo vai nascer. Tipo, vai nascer fulano e vão criar o espírito agora para o momento que ele nascer. Não, o espírito ele já vem de milênios atrás, através de reencarnações e reencarnações. Porque quando o espírito ele é criado simples e ignorante. Então, daqui que ele chega na evolução que a gente está agora, no nível da gente, mesmo que seja baixo, no nível que a gente está agora, ainda leva muito tempo, muitas encarnações e muitos milênios. É isso. Outra questão bem interessante, e tudo isso, essa questão da formação dos espíritos, do corpo, começar que você fez bem, é uma parte muito científica, né? Que para a gente que já vem estudando e para quem não conhece se informar, a nossa doutrina ela tem um tríplice aspecto: filosófico, religioso e científico. Graças a Deus. Então toda essa parte científica, às vezes é complicado para a gente entender, porque realmente falta ainda o conhecimento científico suficiente para ter entendimento de determinadas coisas. E uma dessas coisas que às vezes são muito complicadas, principalmente aqui no meio da doutrina, não estuda determinados textos que a gente vem estudando nos estudos, é o perispírito, né? Então, para quem pudesse, os meninos também que são bem tímidos, eu estou vendo bem tentando se esconder para não falar, um pouco sobre o perispírito, né? O que é o perispírito, para quem está nos assistindo entender. Vamos dizer que esse é o momento de avaliação da nossa evangelização, né? Pois é, né? Teve aqui antes, vai? Gente, eu já falei, ó, os meninos estão falando. Vai, você fala, complementa. Vamos lá, mas vocês vão me prometer que vão responder. Mas estamos entre amigos, é um bate-papo entre amigos. Então, na doutrina espírita nós aprendemos que nós somos compostos de três partes. Temos o corpo material, temos o espírito, né, que somos nós, basicamente. A gente não diz, tem um espírito, eu sou o espírito. Então, nós temos o corpo, o espírito, somos nós.
Só que para que essas duas coisas se comuniquem entre si, o corpo e o espírito, porque o corpo material é muito bruto, muito pesado, e o espírito é muito quintessenciado, é muito leve, muito fluido. Então, para um entrar em contato com o outro é um pouco difícil, não há uma compatibilidade muito boa. Então, para isso, existe o perispírito. O que é o perispírito? Ele é algo que está entre os dois, o corpo e o espírito. A matéria dele, ela é um pouco mais sutil do que a do corpo, mas também não é tão sutil quanto a do espírito. É a mesma coisa que a gente pensar numa fruta, vamos dizer assim. A fruta tem a casca, a semente e a polpa da fruta, vamos dizer assim. A casca da fruta seria o corpo, a casca da fruta seria o corpo. A semente da fruta seria o espírito e a polpa da fruta, que está no meio, seria o perispírito. Assim somos nós. Essa é uma comparação que até é colocada no Livro dos Espíritos também. Com algumas palavras diferentinhas, mas é mais ou menos assim. E um detalhe sobre o perispírito bem interessante é que ele é composto pelos fluidos do planeta, vamos dizer assim, que aquele espírito tá. Porque tem até uma questão interessante no livro do Ed que fala que o único momento que o espírito fica sem perispírito é quando ele transita de um mundo para outro, que é quando ele vai para outro mundo, ele utiliza de todos os fluidos daquele mundo para compor esse perispírito de acordo com o seu grau evolutivo. Então daí a gente pode pensar no exemplo de Jesus. Jesus, o maior espírito, a maior evolução que já veio aqui na Terra, quando ele reencarnou, o perispírito dele, meu Deus, peneirou o máximo de fluido evoluído possível que tinha aqui nessa órbita da Terra, para que pudesse compor o perispírito dele. E isso se aplica a todos nós. Quando nós formos evoluir, sei lá, para um mundo melhor, espero um dia, né? A gente chegar lá, nós vamos deixar essa carcaça mais grosseira aqui e ao chegar lá vamos nos compor, nos vestir de um perispírito com a matéria mais condizente com o nosso grau evolutivo. Tem o nosso amigo Breno, que sempre participa conosco, ele tem uma definição que eu acho também muito bonita, que ele fala do vidro de perfume, que ele disse que o vidro de perfume é o corpo físico, o perfume, o líquido, é o perispírito, e a essência, o espírito. Nossa! E até ele fala com a relação do líquido dessa plasticidade, né? Que o perispírito tem. Mas agora vamos de música para os meninos se animarem aí, que não ficam quietinhos. O que a gente vai ouvir agora? Vamos cantar uma música que é um popurrí, de uma música autoral nossa e acreditar é do AMI. É do grupo AMI. A música chama Eu Sou Feliz Acreditar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Mas que o
Deus nos deu a chance de amar em comunhão. Eu sou feliz. Não há tempo a perder, é buscar evolução. Eu sou feliz. Vamos seguir o exemplo e amar sem distinção. Eu sou feliz. Tenho a doutrina espírita, consolo pro meu coração. Deus nos deu a chance de amar em comunhão. Não há tempo a perder, é buscar evolução. Eu sou feliz. Vamos seguir o exemplo e amar sem distinção. Eu sou feliz. Tenho a doutrina espírita, consolo pro meu coração. Quando as vontades do mundo, dos seus olhos claros, não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte, se afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário renasce e acreditar. Maravilha. Ficou uma junção perfeita das músicas, viu? Muito gostoso de ouvir. Obrigada. Gente, entramos agora no assunto, né, do plano espiritual. O que acontece depois do desencarne? Às vezes é uma coisa que em todas as religiões são discutidas, cada uma tem sua versão ali da vida após a morte. Uns acham que a gente passa por um julgamento, do céu e do inferno, outros aguardam, ficam num descanso eterno. Mas o que de fato acontece conosco, espíritos, após o nosso desencarne? Rebeca, a sua alma, eu lembro. Apela pra mim. Bem, vamos lá, vou dar, né? Vou tentar. Fala que eu escuto. Vocês me complementam, tá? Não, confia. Vamos lá. As outras religiões, elas pregam que nós vamos passar por um julgamento e que daí, hoje vai pro céu, hoje vai pro inferno. E isso hoje vai ficar eternamente lá. Mas a doutrina espírita vem trazendo que quando a gente desencarna, a gente não vai ter pena eterna. Se a gente fez alguma coisa de mal, tipo aqui na Terra e tal, a gente vai passar por um umbral, vamos dizer assim, e passar um tempo lá, assim, né? Eu tô ficando, né? Um tempo necessário para que nós possamos, né? Refletir o que fizemos de errado. E daí, mas nós não vamos ficar eternamente lá. Isso é só um tempo, né? E aí depois a gente... Me ajuda aí. Um tempo de preparo Um para tempo, voltar. exatamente. Isso é que é o bonito, né? Assim, você acreditar que não é o fim, você não vai receber uma pena eterna. A questão é que você pode
fazer de novo, e de novo, e de novo, e ter a oportunidade de começar sempre, né? Já dizia Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás de fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então eu acho que o bonito da doutrina espírita é justamente que ela nos ensina que nós podemos fazer de novo. Né? A gente não fica nesse bitolado de que se eu não fizer agora, não vou poder fazer mais, não vou poder reparar meus erros. E aí aqui entra a questão da reencarnação, né? Que aí já é... Outra questão também é que céu e inferno é condição de consciência. Não existe um espaço no universo que tem alguém com tridente lá, cheio de fogo, nem também existe um paraíso esperando as pessoas, enfim, né? É tudo uma questão de consciência. Porque quando a gente desencarna, nós como espíritos, nós nos retirado esse véu que nos faz esquecer as nossas experiências em outras encarnações, e nós finalmente temos a consciência e bate aquele choque de realidade de, meu Deus, eu tive a oportunidade e não fiz de novo. Então essa angústia consigo mesmo é que é o estado de inferno. É aquele sentimento de, mais uma vez, eu não consegui. E daí existem as zonas umbralinas e tal, que são os locais que são necessários para que ocorra esse despertar, porque muitas vezes nós não aceitamos que desencarnamos, ou achamos que estávamos certos. Então é necessário esse tempo para que nós possamos despertar e aceitar e acreditar que é possível fazer de novo e fazer diferente. Então, a partir do momento que cai essa consciência, nós recebemos o auxílio da espiritualidade amiga para que possamos ser tratados e reconduzidos para uma nova experiência. É importante frisar também que quando a gente desencarna, a gente deve levar em conta de eu estou onde o meu pensamento está. Então, dependendo de como a minha mente está e como meus feitos na Terra me fizeram a minha mente ser assim, que vai determinar onde eu vou estar após o desencarne. Porque, como Brena pontuou muito bem, que o céu e o inferno é apenas um estado de consciência. Porque quando a gente desencarna, a gente tem esse momento de estar cara a cara com a nossa própria consciência, que é onde está escrita a lei de Deus. Então, mas muitas vezes a pessoa pode perguntar, se o céu e o inferno é um estado de consciência, não é um lugar, por que existem lugares como o umbral, existem lugares como o nosso lar e tudo mais? Então, quando muitos espíritos se reúnem com a mesma forma de pensamento, existe a energia do pensamento que ela também vamos dizer assim, materializa num lugar. A gente tiver, por exemplo, várias pessoas com pensamentos muito pesados, muito ruins, de angústia e tudo mais, temos uma sociedade ali de pessoas angustiadas. Então aquilo ali materializa uma energia que plasma uma energia que transforma aquilo ali no ambiente. Assim que surge um umbral, assim que surge um nosso lar, por exemplo, com pensamentos mais elevados, quando pessoas têm um pensamento de amor e de paz mais frequentes, aquele pensamento ali plasma aquele ambiente, aquela sociedade mais pacífica. Então, é aí que se surge essa questão dos lugares, que são as sociedades que se formam no plano espiritual. É tão flagrante que é o estado de consciência que tem muita gente que diz, minha vida é um inferno. Mas é porque está tudo lá. Se eu só penso em coisa negativa, eu só atraio coisa negativa. Se eu penso bem, faço bem, dá tudo certo. Isso aí, gente. Gente, com relação ainda à vida no mundo espiritual, a gente viu esse momento de desencarne, né? Que a gente passa por esse processo, como vocês bem frisaram, o nosso cara a cara com a nossa consciência, com as nossas falhas, um compromisso assumido e não realizado, né? Mas, como o nosso amigo bem frisou, a doutrina já nos esclarece que a gente vai ter quantas oportunidades forem necessárias para que a gente corrija os nossos erros, as nossas imperfeições. Mas aí, como cada um vem para uma nova existência, com um projeto, com novas tarefinhas a cumprir, como é determinado? O que cada um de nós tem como missão na sua vida? Somos nós que escolhemos
é escolhido por nós, por outras pessoas, porque a gente não tem consciência. Então, como é feito esse processo? Alguém quer falar? Se quiser. Eu acho que eu posso começar, né? Eu acredito que nós acreditamos que no momento da reencarnação, né, eu acho que depende muito do espírito, do que ele precisa, quais são as necessidades naquele momento para que ele venha e consiga resgatar débitos do passado. Pode ser uma escolha, acredito que na maioria das vezes seja uma escolha para que a gente possa vir e fazer de novo, e começar de novo. Mas também pode ser uma necessidade muito urgente e que seja necessário uma intervenção para que essa reencarnação ocorra o mais rápido Mas, no final, o objetivo sempre é evoluir, né? E a gente também tem que lembrar que existem espíritos dos mais diversos níveis evolutivos. Então, nem sempre o espírito vai ter plena e total consciência para tomar a melhor decisão que seria para si. Existem casos, certo, que o espírito está tão perturbado porque tem muitos erros e quer sanar logo tudo, que tenta abraçar o mundo com as pernas. Tipo, eu quero sofrer isso e aquilo para tentar acelerar esse processo de evolução. Mas justamente existem aqueles espíritos evoluídos que dizem, calma amigo, não é assim. Vá por partes, porque se você quiser tentar fazer tudo de uma vez, a probabilidade de você cair em erro é muito grande. Tanto que nas coisas espirituais, é isso aí. É porque bugou. Nas coisas espirituais, exemplo do nosso lar, tem o Ministério da Reencarnação, salvo engano, né? Isso. Que é justamente para isso, para auxiliar a escolha de quais expiações, né? Quais expiações que eu vou. Não, eu tenho isso aqui tudinho, mas eu quero isso aqui que é para fazer dessa vez. Daí, então quer dizer, e onde está o meu livre-arbítrio se eu não posso escolher as minhas provas, né? Então, seu livre-arbítrio estava naquele momento que você fez a coisinha errada. Então, a partir do momento que você fez a coisinha errada, você tem que arcar com as suas consequências. O livre-arbítrio, tem um certo limite, né? Claro, por quê? Porque Deus é soberanamente justo e bom. Então, para ele ser justo, tem que ter a lei de causa e efeito, que não necessariamente na mesma moeda, porque não é o princípio de Italiano, mas são coisas proporcionais, mas que podem ser diminuídas com a prática do amor. Mas isso aí é outra coisa. Mas enfim, resumindo, a gente escolhe as nossas expiações? Sim, escolhe. não. Depende. Com orientação. Mas existem casos extremos também de espíritos que estão muito fechados, muito... E que ainda não tomaram consciência dos próprios erros. Nem tomou a consciência. Poxa, eu errei. Não, nem isso. Tomou e tá com tanto medo. Não, mas me deixa aqui. Eu preciso ficar aqui, eu fico evoluindo aqui, né? Aí tem uma intervenção maior, né? Da espiritualidade, enfim, evoluída. Esse cara tá precisando de ajuda, então... Esse planejamento, Gente, pra gente finalizar, numa das respostas, você falou do véu do esquecimento. E aí, se a gente viu nosso amigo dizendo também que a gente tem várias oportunidades, ou seja, nós temos várias existências, cada um de nós aqui, sei lá quantas vidas já passou, em quantos países já morou, de qual a trajetória que a gente vem executando, que a gente já aprendeu de cultura, de moral. Então a gente já vem num aprendizado constante de várias outras existências. Mas eu acho que eu não lembro de nada. E aí, tudo fica perdido? Como é que fica isso? Alguém quer falar? Gente, Começa. Eu posso começar. Comece. Porque seria complicado, assim, você saber o que você fez ou que, assim, falando de uma questão mais específica, saber o que você fez ou o que outra pessoa fez pra você. Atrapalharia muito, né? Que você fica pensando, Lívia me matou na outra vida. E aí você lembrar disso já ia interferir no seu julgamento do que é certo, do que é errado e o que eu devo fazer. Né? É uma medida de proteção.
Aí, ao mesmo tempo que se eu, por exemplo, se eu soubesse, tipo, que eu matei ele na outra encarnação, a culpa ia me cegar de uma forma que eu não conseguiria resolver os meus problemas e superar esses erros. Então, aí o esquecimento do passado é uma das bênçãos divinas que ele deu pra gente pra ser um processo um pouquinho mais fácil. Agora, valendo salientar que não é um esquecimento total, porque senão todas as experiências que nós tivemos seriam em vão. Porque o que acontece? Nós temos experiências e nós esquecemos, mas a essência daquilo fica gravado. Tanto que um exemplo básico que todo mundo já passou na vida, você nunca viu uma pessoa quando olha pra ela e fala, fui com a cara de fulano, meu santo não bateu com ela. Eu nunca vi na vida. Ou você vê crianças novinhas nasceram ali, mas já tem uma habilidade, já tem aquele dom que diz assim, como? Tão pequeno, né? Também tem até possível, né? Entra também na questão da parentela corporal versus a parentela espiritual, porque tem muitas famílias que têm um filho ou alguma coisa do tipo que não se sente incluso na família, não se sente encaixado naquele lugar. Muitas vezes justamente porque é um momento ali que ele precisava estar com aqueles espíritos que não são tão afim com eles. Então, essas coisas acontecem. Então, ele não se lembra porque aconteceu, mas sabe que aquilo ali não está encaixando alguma coisa. Ele vai ter que trabalhar com aquilo ali de alguma forma. Depois, no futuro, depois do desencarne, que ele vai entender. Aí ele vai ficar, agora tudo faz sentido. Então, essas coisas. E só para fechar essa questão da importância do véu do esquecimento nas nossas vidas, a gente sabe que no núcleo familiar é onde mais reencarnam espíritos que necessitam pagar débitos entre si. Então, um exemplo básico é se Lívia fosse minha irmã e eu tivesse feito uma coisa muito ruim para Lívia. Se eu lembrasse disso, eu poderia me culpar excessivamente, ou então Lívia poderia se vitimizar excessivamente e isso ser desculpa para que nenhuma pudesse perdoar a outra. Então esse véu é importante justamente para que a gente esqueça o que aconteceu e foque na essência que cada um é. Ia brigar direto, mas não ia saber por quê, mas depois se resolvia. Vai que nessa encarnação eu finalmente consigo amar a Lívia e quando a gente desencarne, depois que eu tirar o véu, que eu lembrar das coisas que Lívia fez pra mim, mas eu vou lembrar que eu consegui amar a Lívia. Então esse amor vai conseguir suplantar aqueles erros e a gente vai conseguir caminhar juntos. E vai permitir também que vocês exerçam o livre-arbítrio, né? Porque se você sabe da obrigação que você tem para com o outro, fica mais complicado de você descer o livre-arbítrio. Gente, nosso tempo está quase acabando, mas eu quero mais algumas perguntas para vocês e eu queria mais música agora. Vamos ouvir? Vamos cantar Doutrina Espírita em homenagem aos 60 anos da publicação do Livro dos Espíritas, né? É uma letra de Rosane Klinge, um palestrante de Campina Grande, que nos permitiu cantar essa música. 1, 2, 3, 4. Desperta sentimento.
Doutrina de amor. Doutrina de amor. Linda música, Rossandro, excelente compositor, além de palestrante. A gente ficou muito feliz com as composições dele. Outra pergunta que eu vou fazer com relação. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu o Ghost, né? Até os mais novinhos. Já. E aí tem aquela cena clássica, onde o espírito lá movimenta, ensina ele a movimentar os objetos, e aí a gente entra naquela parte muito do fenômeno, né? Que as pessoas são atraídas pelo fenômeno. A gente lembra das mesas girantes logo no início, né, da doutrina, onde, claro que hoje a gente não precisa mais desses fenômenos para a espiritualidade dizer assim, olha, eu existo, né? Mas como era possível, né, um ser, como vocês falaram, de uma essência tão sutil, conseguir interferir, movimentar uma matéria tão densa, tão pesada? Então, né, existe um tipo de mediunidade que é chamada de mediunidade de... para quem não sabe, a mediunidade é a forma que os espíritos têm de se comunicar com o mundo material, através dos médiuns, que são as pessoas que têm, somos todos nós, mas em algumas pessoas em específico, tem essa mediunidade mais aflorada que tem essa condição de passar a comunicação dos espíritos como se fosse um aparelho de comunicação, vamos dizer assim. Uma anteninha. Uma anteninha, exatamente. Então, dentro da mediunidade temos vários tipos de mediunidade, e uma delas é de efeito físico. Essa de efeito físico se utiliza da própria energia do médium, que é aquela coisa mais material, vamos dizer assim, mais densa, para poder movimentar os objetos, vamos dizer assim. E a gente se pergunta muitas vezes, por que a gente não vê isso tanto hoje, né? Tipo, hoje é muito uma coisa, matéria de filme de terror que aparece muito, mas não aparece muito na realidade. Por quê? Porque antigamente era necessário, como você falou, a aparição de coisas mais próximas da matéria para as pessoas entenderem que o mundo dos espíritos existia. Hoje, como a gente tem uma sociedade mais intelectualizada e a noção de mundo espiritual já foi introduzida pra gente, não é mais tão necessário para os espíritos vamos dizer assim, mais grosseiramente, se rebaixar esse nível, vamos dizer assim. Se dá esse trabalho de pegar numa coisa física e mexer, botar pra cair pra dizer que eles existem. Ficar girando mesa, né? Ficar girando mesa, dando pancada, essas coisas. Então, eles se prezam mais pela mensagem que eles passam. É isso que a gente pode responder agora. Lá no livro dos Espíritos tem uma pergunta que é com relação à influência dos espíritos em nossa vida, né? O quanto nós somos influenciados pelo mundo espiritual. E aí, qual é a resposta dessa pergunta? Olha, Algo que deveria ser um dos meninos. é verdade. Alguém quer começar? Alguém de vocês, viu? Eu acho que vocês podem começar essa. Passar a bola, não tem jeito. Assim, Vocês vão dominar o mundo. já Não, estamos. mas é porque é aquela questão, é a avaliação da evangelização aqui, gente. Aqui, ó. É o Enem da evangelização este momento. Nossa! Que isso, né? Pode começar de novo. Vamos lá. Mas ó, respondendo a pergunta, os espíritos, eles nos influenciam mais do que a gente imagina. E inclusive tem no livro dos espíritos que muitas vezes eles nos regem, né? E daí vem a pergunta, meu Deus, eu sou uma marionete de espíritos, então, né? Eu que estou fazendo aqui porque estou aqui, né? Se os espíritos Onde está o me regem. livre-arbítrio, né? Pois é, mas a questão é que nós temos uma arma secreta chamada pensamento. E esse pensamento é ele que define se os espíritos vão nos influenciar e quais tipos de espíritos vão nos influenciar.
que existe uma coisa chamada nível vibracional. Quando eu penso coisas boas, elevadas, eu não preciso ficar pensando em Jesus Cristo o dia todo. É só eu pensar em não fazer mal pro meu amigo, pro meu irmão, que eu já estou com um nível de vibração elevado. Então, a partir do momento que eu elevo o meu pensamento, espíritos que são afins com níveis inferiores, eles não conseguem chegar até mim, não conseguem me influenciar. Mas a partir do momento que eu tenho um dia de cão, que tá tudo dando errado, que eu xingo até o vento que passa no meu ouvido, isso faz com que eu baixe o meu nível vibracional e que eu fique apto, né, a receber a influência de espíritos menos evoluídos, vamos dizer assim, né? Então os espíritos, eles estão a todo momento influenciando a nossa vida. Todo momento. Aquela intuição que a gente recebe, não vá por aqui, vá por ali, faça isso, não faça aquilo, são influências espirituais dos nossos mentores, dos nossos guias, ou de simplesmente espíritos amigos, ou espíritos não amigos. Agora, o que vai depender qual tipo de espírito que vai nos influenciar é o nosso pensamento. Que eles vão influenciar, vão. Agora, que tipo de espírito vai influenciar? Depende de nós. Nós temos a capacidade de fazer esse filtro, de quem que vai nos influenciar. É importante salientar também que a gente coloca muito o mundo dos espíritos como uma coisa tipo, oh meu Deus, uma coisa de outro mundo. Lá em Mas, tipo, cima. é uma coisa muito lá em cima, uma coisa de. Tipo, eles estão muito acima da nossa capacidade, uma coisa do tipo. Mas a gente tem que pensar que os espíritos somos nós, acima de tudo. Então, se a gente fizer um paralelo, vamos dizer assim, com a nossa vida material, as pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, nossos amigos, elas também não nos influenciam. Agora, para elas nos influenciar, o que é necessário é que a gente permita, não é? Se uma pessoa, eu estiver aqui conversando com o Breno e o Breno falar, Lívia, eu acho que você deveria agir assim, 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 em tal situação. Eu tenho o livre-arbítrio de dizer, ok, Breno, você tá certo, eu vou agir dessa forma. E também eu tenho a opção de, tipo, não, eu não acho que você tá certa e eu quero seguir aquilo que tá na minha cabeça. A mesma coisa é com os espíritos, só que a gente é um pouquinho mais difícil de perceber. Então, o que é necessário? A nossa conversa com a nossa própria consciência, a questão da reforma íntima. Quando vier um pensamento que talvez seja estranho ao nosso cotidiano e a gente vem, eita, peraí. Que tipo de pensamento é esse? Por que esse pensamento veio? De onde veio? De que sentimento esse pensamento surgiu? Será que esse pensamento é realmente compatível com o que eu penso? Será que isso realmente vai me fazer bem? Então essas perguntas frequentes que a gente pode fazer dentro da nossa cabeça para realmente trabalhar com o nosso livre-arbítrio de se a gente vai entrar na onda desses espíritos ou não. É basicamente isso. Eu assisti uma palestra do presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Éden, né? Éden. Eu achei muito interessante quando ele falou essa questão da influência dos espíritos. Muitas vezes a gente, tô obsediado, a culpa é do meu obsessor, eu estou mal acompanhado. Mas a gente esquece de dizer que ele também está mal acompanhado conosco. Boa. Então assim, a gente meio que terceiriza essa culpa. Uhum. Só que a gente esquece que ele só está com a gente porque a gente permitiu, porque a gente entrou naquela vibração. E que ele é tão merecedor de uma misericórdia e de que pode elevar seu padrão vibratório quanto a gente, né? Uhum. Acho que esse seria... Porque a gente tá parei ali com ele, né? Quer ver uma influência boa que recebe sempre dos bons espíritos? É a mãe da gente. Se a mãe disser, menino, não vá, não faça não. É sério. A anteninha dela é ligada 24 horas. Lá em O pai cima, dela é bom demais. A antena dela é muito boa. Não faça. Se mamãe disser, não faça. Gente, vocês são um grupo jovem, né? E ultimamente a gente tem visto jovens em várias situações complicadas, eu diria, no mínimo, né? A gente vê ser influenciadas de todas as formas negativas, a gente vê coisas que realmente nos deixam em pânico, às vezes, quando a gente vê algumas situações. Mas, por outro lado, eu fico muito feliz em ver jovens como vocês aqui, estudando, passaram no Enem, viu, gente? A tia já aprovou aqui vendo que vocês estão estudando, buscando
conhecer um pouco mais desse lado espiritual, que a gente não pode, por mais que a gente viva no mundo material, a gente não pode ser exclusivamente matéria. Nós temos uma espiritualidade. Eu acho bonito vocês estarem estudando, estarem buscando vivenciar essa espiritualidade de vocês, de os talentos de vocês com a voz, o talento com os instrumentos, estarem unidos nesse propósito de levar a mensagem consoladora, essa mensagem tão bonita. E eu queria que vocês, cheios desse combustível, né, dessa energia que vocês têm, para estar levando a música, levando a mensagem para todos os lugares através da arte de vocês, fizessem um convite aos jovens, né, que não conseguem ainda vivenciar a sua espiritualidade, não conseguem se entender como um ser muito maior do que esse corpo físico transcendental, né? Então eu queria que cada um de vocês pudesse trazer esse convite para os jovens, que independente de religião, a gente pode vivenciar a nossa espiritualidade, a gente pode vivenciar o melhor que a vida pode nos proporcionar. Então eu queria deixar a palavra com vocês, para vocês pudessem esse convite. Quem começa? Quem começa? Aponta. Esse convite aí, eu acho que a Lívia tem assim uma... É verdade, né? A Lívia cativa mais assim, tá? Ela me ajuda também. Eu agradeço. Então, eu vou colocar aqui uma coisa de um dos evangelhos que a gente fez no último evento, que foi o EGPB, que foi falar sobre como a gente conversa com Deus. Aquela questão da nossa pequena conversa com Deus. Quando a gente começa, eu e Deus, como eu estava falando para ela no evento, que quando a gente está vivenciando essa questão da espiritualidade, que a gente não está preso só na matéria, no hoje, no agora, a gente começa a ter muitas perguntas, muitos questionamentos. Responde um, aparece 3. Então, o momento do jovem é muito complicado justamente porque a gente questiona muito a nossa vida. Então, para que a gente consiga conciliar esses questionamentos, que a gente consiga vivenciar a nossa espiritualidade de uma forma mais pacífica, eu convido vocês para fazer uma conversa consigo mesmos, uma conversa com a própria consciência. Porque a gente aprende no Espiritismo que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Nada mais, nada menos que na nossa consciência. Então, a gente conversando com a nossa consciência é uma forma da gente conversar com Deus. Então, se a gente tiver dúvida em algum tipo de decisão na nossa vida, a gente pergunta assim, Deus, o que é que o Senhor acha? Assim, conversa aqui comigo. Chega cá, conversa aqui comigo. Vamos. Comigo, né? Porque Deus ele antes de tudo, ele é nosso amigo. Então. Às vezes eu falo, brother, tá difícil. Amigo, ajuda aí, né? Ajuda aqui, amigo, porque tá um pouquinho difícil a situação. Então, é aquela coisa, a gente não coloca Deus como algo muito... Por mais que ele seja soberano, por mais que ele seja imaterial, soberanamente justo e bom, ele tá ali com a gente o tempo todo, porque ele também está em nós. Então, a gente não precisa ter esse medo e essa hierarquia para falar com Deus. A gente pode tratá-lo como um grande amigo. E assim, para que a gente tenha essa consciência de que a vida não é só o que está aqui, a vida não é só o que está agora, o que está palpável. A gente precisa também pensar, além do que está aqui, no que está agora, a gente tem que pensar também em como essas coisas do aqui e agora nos afetam emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Então, é o convite que a gente faz aos jovens, é justamente conversar com a sua própria consciência. Independente de religião, eu conheço até pessoas que não têm religião nenhuma, que fazem esse tipo de conversa, e eu já considero, poxa, essa pessoa é extremamente espiritualizada, porque ela tem essa consciência de si, dos seus erros, dos seus acertos também, porque é importante a gente pontuar, poxa, eu acertei nisso aqui, nossa, que legal, parabéns para mim, né? Então, a gente saber o que é que a gente está fazendo na vida, se essas coisas estão nos fazendo bem, trabalhar com o nosso livre-arbítrio. Então, é basicamente esse o convite que a gente traz para os jovens, tanto espíritas como não espíritas. Outra coisa também é percebermos que todos somos importantes na nossa sociedade, no nosso país, no nosso mundo.
que não é porque eu moro numa zona fora da cidade grande, naquele bairro que ninguém sabe onde fica, naquela fazenda, que eu não sou importante. A gente reclama tanto que tá tudo errado, que o mundo tá bugado, que não tem conserto, mas a gente não tem a consciência de que o mundo é feito por nós. Somos nós que integramos o mundo, porque se não fosse a gente, não existiria o mundo. Então, se o mundo está doente, é porque a gente está doente. Se o mundo está corrupto, será que eu não estou corrupta? Então, essa questão da espiritualização é a gente ter a consciência de que todos nós somos um único coletivo, somos um único ser. E que a partir do momento que eu começo a pensar em mim como integrante de um todo, que eu começo a enxergar outra pessoa como equivalente a mim, independente de qualquer aspecto físico ou socioeconômico, eu estou me espiritualizando. Por mais que existam pessoas que digam, eu não acredito em Deus, mas eu amo meu próximo, essa pessoa é altamente espiritualizada. Então, quer se espiritualizar? Faça o bem ao próximo. Esse é o único remédio. O resto a gente ganha com o passar do tempo. E eu ainda diria uma coisa, que a gente pode fazer a diferença, né? Que nós somos agentes transformadores da nossa realidade. E vocês jovens estão começando, né? Tem toda uma vida de escolhas e que a gente possa realmente estar afinado com o melhor da espiritualidade, que a gente faça as escolhas corretas e juntos a gente construa o mundo em que a gente quer viver. E você levantou um ponto muito importante, né, nessa questão de como a gente transformador, né? Porque essa questão do jovem como a gente transformador, ai meu Deus, será que eu vou ter que ser aquele santinho que não vai pra festa, que não namora, que não faz isso, que não faz aquilo? Não, cara, você pode ir pra festa, você pode namorar, você pode fazer o que você quiser, mas a questão é que você tem que ter a consciência. Você pode ir pra festa, mas você não é obrigado a beber e se drogar. Você pode namorar, mas você não é obrigado a namorar e ficar com 2, 3 ao mesmo tempo. Tá entendendo? Então você pode ser jovem, você pode viver como jovem, estar no ambiente como jovem, mas a partir do momento que surge aquela piada racista e sem graça, você não precisa dar um sermão para aquela pessoa. Simplesmente você se recolhe e não ri. Porque o seu exemplo fala mais do que um sermão que você daria e poderia levantar inimizades desnecessárias. É isso aí. E eu ainda lembro de outra frase, que é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí cabe a cada um de nós conversar com a nossa consciência e dizer que nos convém, que me convém. Né? É a gente se conhecer, saber qual é o nosso lugar no mundo e o que a gente pode dar para este mundo. Então essa é um excelente convite feito por vocês a todos os jovens, que eu endosso aqui. E para a gente terminar nosso programa de hoje, que está, nosso tempo esgotou, eu queria que a gente encerrasse com música. Então, para vocês aí de casa, espero que vocês aceitem o nosso convite. E sábado que vem, às 16 horas, horário aqui da Paraíba, estaremos mais um Ponto a Ponto. Fica o nosso outro convite para vocês continuarem conosco. Um grande abraço a todos vocês. Vamos comemorar os 160 anos da doutrina espírita com o lançamento do Livro dos Espíritos, usando a hashtag, viu gente? Hashtag Espiritismo 160 anos. Nos próximos 10 anos é a hashtag oficial na nossa comemoração. Um grande abraço, excelente semana a todos vocês, de muita paz, de muita produtividade e de transformação. Até sábado que vem, agora, Grupo Harmônico com vocês. Vamos lá. Poderosa força que ilumina meu ser, guia meu
ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a Ti, ó Pai